Sejam todos muito bem-vindos ao Cumbre Agrocast. Eu me chamo Felipe Treitiger, sou fundador da Cumbre, a sua escola de negócio e carreira para o agro. Aqui, como vocês já sabem, todo episódio a gente vai trazer conhecimento prático e aplicável para você poder usar na tua carreira, na tua empresa, no teu negócio, tá? Conhecimento relevante que realmente muda ponteiro, gira ponteiro. Todo episódio a gente traz um convidado muito especial, os temas são diversos, a gente fala de marketing, vendas, estratégia, liderança, gestão, sustentabilidade, empreendedorismo, tecnologia, todos os temas que vão impactar na tua vida, na tua carreira. E hoje o nosso convidado é bastante especial, o tema é bem interessante. A gente vai falar sobre o agrônomo do futuro. Será que ele está pronto realmente para os próximos anos, né? Será que nós estamos prontos para o que está por vir aí em relação à tecnologia? A gente vai permear o tema de tecnologia e empreendedorismo dentro do agronegócio, tá? Para apresentar a vocês o nosso convidado, eu vou ler aqui minha colinha. Ele é agrônomo por formação, ele já foi CEO da Ciarama, a maior revenda de máquinas John Deere do MS, foi CEO da Agrocem, da Alba, da Vale Ouro Biotech, além de ter sido diretor de novos negócios da Syngenta, diretor de marketing da Bayer, CMO da UPL no Brasil, muitos cargos aqui, viu gente? Muita responsabilidade, conhecimento prático, que é o que a gente preza aqui na Cumbre. Possui mais de 30 anos de experiência no agro, em empresas do agronegócio, com muito orgulho professor da Cumbre também, né? Quem adquire nossos produtos tem o privilégio de ter aula com ele. Eu quero dar as boas-vindas ao Cumbre Agrocast, ao Renato Serafim. Muito bem-vindo, Renato. Obrigado pela tua presença aqui, viu? Legal, Felipe. Obrigado. Muito bom estar aqui com você de novo, né? O nosso segundo programa que nós fazemos. Sim. Nós fazemos um lançando o produto Líderes do Agro e agora estamos aqui para falar de uma nova jornada, de um novo desafio nosso, né? Que eu estou muito incumbido de fazer, que é de construir esse papel do agrônomo do futuro, né? O que o agrônomo do futuro tem que fazer, que conhecimentos que ele tem que trabalhar. E eu sempre digo, né, que o agrônomo do futuro, e assim como eu, você também é agrônomo, nós temos que fazer o arroz com feijão bem feito, mas tem que começar a trazer tecnologias diferenciadas para o agronegócio, né? Eu sempre tive um pouco de inveja, né, do dentista, do médico, que eles sempre usavam aparelhos modernos para dar diagnóstico. E nós agrônomos, né, sem a tecnologia, nós dávamos o diagnóstico através de conhecimento adquirido ou por instinto. Hoje nós temos a tecnologia para nos ajudar, né? E é um pouco disso que nós vamos discutir, né? Quais tecnologias. E o outro papel do agrônomo, né? Eu e você, eu acho que possivelmente você não, porque você foi para o lado do empreendedorismo. Quando eu saí da faculdade, nós procurávamos um cargo em uma multinacional, em uma empresa para ter um salário fixo, para ser dono ou para ser funcionário de alguma empresa. E hoje, né, o mundo está nos abrindo para quê? Para ser empreendedores e para ser donos do nosso próprio negócio. E é isso que eu estou pregando muito nesse agrônomo do futuro, né? Essa visão de empreender e essa visão de ser dono do próprio negócio. Muito bom. Renato, eu tive uma experiência assim nas multis, né? Eu trabalhei 4 anos e meio ali em Cargill, Nideira, assim, não sei se podia falar aqui, mas foi a minha história, né? Essas empresas me acolheram, aprendi muito lá. E há 3 anos e meio empreendendo agora, Renato, num outro momento da minha vida, né? Mas muito bem, Renato, vamos lá, então vamos começar esse bate-papo, falar um pouco de evolução tecnológica no agro. Como é que você tem observado a adoção de tecnologias como inteligência artificial, sensoramento remoto, enfim, outras IoT dentro do agro brasileiro? E quais são os principais benefícios que essas inovações têm proporcionado para a nossa cadeia de maneira geral, seja para o produtor, seja para empresas, né, que atendem esse produtor, na tua visão? Eu acredito assim, né? Nós temos que resolver as dores do agricultor. E o agricultor tem 4 dores. A primeira é aumentar a produtividade, né? Ele tem que aumentar a produtividade, extrair o máximo potencial do solo e da planta para obter mais rendimento. O segundo, além da produtividade, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter rentabilidade. Não adianta ele produzir muito e se ele não fazer dinheiro com a agricultura. O terceiro é reduzir risco. O agricultor é o maior tomador de risco que existe na atividade, né? Quem acha que o jogador de bet ou o apostador de cassino é o tomador de risco, o agricultor é como ele, porque desde o momento que ele coloca a semente no solo,
tudo joga contra, né? Você tem plantas daninhas, você tem clima, você tem doença, você tem praga, tudo joga contra o agricultor. E o quarto é assegurar a comercialização, né? Nem sempre ele tem um mercado amplo, né? Quantas vezes nós sofremos o problema de que o cara não tinha o milho no preço certo e ele ficava lá, aquele milho nos estoques, ele não conseguia vender, conseguia desovar aquele produto, e agora, né, com as fábricas de etanol que nós estamos construindo no Cerrado, isso ficou mais fácil. Então, a partir desse momento, dessas 4 dores, nós temos que começar a inovar para ele. E eu vejo muito que o papel do agrônomo, Felipe, ele é o tradutor das tecnologias para o agricultor. Né? Esse 1 ano que eu tive na Ciarama, eu fiquei impressionado como nós já temos tecnologias, nós já temos funcionalidades para esse agricultor usar, e ele não usa 80% da tecnologia que está disposta para ele hoje. Então, para nós, né, que estamos entrando agora, ou como eu, 30 anos, você 10 anos aí no agro, nós precisamos ser os tradutores dessa tecnologia. Né? Eu lembro bem, quando estávamos na faculdade, nossos pais diziam, né, povo, vai fazer inglês porque alguém precisa traduzir o inglês para se comunicar melhor. Hoje nós somos um tradutor da tecnologia. Né? Você tem várias tecnologias que estão chegando e o agricultor precisa de alguém para simplificar isso. Né? Eu sempre digo, a gente fala internet das coisas. Cara, nós vamos ter várias máquinas que já fazem essa análise de dados. Só que o que precisa? Precisa de conectividade. Para precisar de conectividade, nós precisamos de algumas políticas públicas que favoreçam isso. Né? Nós temos a Starlink aí, só que nós temos uma sociedade hoje bipartida que, se você tem uma Starlink, você tem uma corrente política e você não está usando o máximo benefício dela. Então, nós precisamos converter isso, né? Nós precisamos convergir nas tecnologias. E esse aprendizado, né, Felipe, que nós temos de pegar essa tecnologia e transformar essa tecnologia, resolvendo essas 4 dores do agricultor, que vai fazer nós sermos melhores profissionais. Né? Perfeito. Muito bom, Renato. E indo para um outro aspecto aqui, como é que você vê que, aliás, está muito conectado com o que você acabou de trazer, né? Como é que... Aliás, deixa eu puxar outra aqui, do que você falou, tá? Eu também vejo isso, né? A gente tem muita tecnologia embarcada. Vamos pegar o exemplo das máquinas? Acho que é legal, antes de ir para uma próxima pergunta. Você ficou 1 ano lá, né, liderando uma das grandes, né, uma marca super renomada, né, uma marca que os produtores admiram, né, que é a John Deere. Qual que é o principal entrave para a adoção de tecnologia na tua visão? Por que você tem 80% de tecnologia não sendo utilizada nas fazendas, nas propriedades, e quanto isso tem impactado na tua visão o agronegócio, sabe? Para mim, Felipe, o principal entrave está na formação e no conhecimento. Eu sempre falava, né, para o meu time lá que nós tínhamos três tarefas básicas, né, que era conectar as máquinas estão lá, mas a gente precisa conectar ela para falar melhor. Conectar as pessoas e conectar essa tecnologia. As pessoas nós conectamos através do conhecimento. Eu sempre brincava, né? Para você dirigir, para você pilotar um Boeing, o que você faz? Você não começa pilotando um Boeing já. Você começa a fazer um curso na escola de aviação, privado. Você começa a pilotar um monomotor, depois você vai para bimotor, depois você vai galgando aeronaves até você chegar no Boeing. Na agricultura, não. Nós pegamos uma máquina aí que custa 7 milhões, 8 milhões de reais, colocamos aquele operador que mais nós temos confiança. Nem sempre nós colocamos o operador que tem mais conhecimento. Por quê? Porque a máquina é um bem de estimação do agricultor. Ele não vai colocar qualquer um para pilotar. Sim. Então ele coloca mais as pessoas que ele confia do que as pessoas que têm conhecimento. Então nós temos um gargalo muito grande, né? E eu falo sempre desse agrônomo do futuro, de nós sermos esse tradutor, que é formar pessoas. Hoje nós colocamos pessoas não tão preparadas para pilotar máquinas que têm a mesma tecnologia que um Boeing, que um avião. E nós colocamos ela em pessoas que não têm essa preparação. Então nós temos um desafio muito grande de aumentar o conhecimento dessas pessoas. Sim. E o conhecimento vem através do quê? Vem através das edutechs que estão vindo com um novo olhar, né? Vem através dos cursos técnicos, vem através de cursos específicos para operadores de máquinas, que nós não temos muito no Brasil. Nós temos escolas de aviação e nós não temos escolas preparatórias de operadores de máquinas.
Então, acho que é esse, para mim, o maior gargalo que nós precisamos trabalhar. E uma das coisas, né, às vezes pergunto, e as pessoas falam, né, você está vendo que recentemente nós estamos tendo muito acidentes aéreos, né? E aí aquela pergunta, né, nós estamos tendo acidentes aéreos por causa da formação, que está sendo mais democratizada, ou nós estamos tendo acidente aéreo porque tem mais pessoas voando? Então é esse que nós precisamos trabalhar, mas acho que conhecimento, a formação e o nosso papel de orientadores tem que ser cada vez maior, tem que ser cada vez mais aprimorado por nós. Isso. Eu acredito muito nisso que você está falando, Renato. Eu vejo que toda empresa é uma edtech, uma edutech. No fim das contas porque você como líder, você ensina, você é exemplo, você mostra como fazer e eu acho que isso é um modelo de negócio, é uma visão de negócio, inclusive. Empresas que assumem essa responsabilidade de que ela não vai terceirizar. Óbvio que ela tem que buscar empresas especializadas, Cumbre, enfim, e afins, né, para trazer um conhecimento técnico, prático, que seja sobre um assunto, mas eu acho que a empresa ela tem que assumir um pouco de protagonismo ali, o colaborador também assumir o protagonismo de buscar conhecimento, não só depender da empresa, tem sempre os dois lados da moeda, né, pelo menos dois. Mas eu vejo que empresas que olham isso e veem isso como algo diferencial, em trazer esse conhecimento para o produtor, talvez, né, ela transmitir esse conhecimento de maneira paulatina, mas de maneira constante, né? É aquela informação sempre vindo, vamos ter aqui uma aula, vamos ter um workshop de como operar essa máquina, traz todos os teus colaboradores aqui. Não sei se as empresas têm feito muito isso, Renato, de fazer essa transferência de tecnologia e assumir um pouco dessa responsabilidade também, porque ela não vai vir só de terceiros ou da educação convencional, sabe? Eu não sei o quanto as empresas analisam isso como ROI, né? Mas é muito legal o que você disse, né? Você falou assim, toda empresa é uma edutech hoje. Eu sempre falei para as empresas que toda empresa hoje é uma empresa de mídia. Sim. Que acaba sendo, né? Desde a época da AgroSem, UPL, eu sempre fiz questão, e você vê o passado, eu sempre criei um estúdio nas empresas. Por quê? Porque exatamente isso. O estúdio é uma maneira de nós transferirmos conhecimento, de transferirmos tecnologias. Nós fizemos isso na AgroSem, onde o Carlos Gajardoni, que hoje está na Andermatt, ele era o host do programa. Depois fizemos isso na UPL. E na Ciarama também, tinha um Ciarama Conecta, que eu fazia questão dos nossos colaboradores transmitir a tecnologia para os agricultores. Porque é o que você disse, cara, a melhor maneira. E hoje é uma geração totalmente diferente. Exatamente. O jeito que nós aprendemos é totalmente diferente do que a geração nova aprende. A geração nova você tem que ser objetivo, você tem que ser prático, você tem que mostrar com exemplos. Nós não. Pô, quanto tempo, né? Eu gastava em bibliotecas, investia em bibliotecas para aprender um conhecimento lá que estava estático. Hoje não, hoje você tem um conhecimento que ele é, como fala, ele é variável, né? Você aprende numa fonte aqui, você vai para outra fonte, você vai para outra fonte, e a mescla das três fontes faz você ter um pensamento. Né? E é legal esse pensamento, porque eu já escrevi vários artigos, né, falando sobre comunicação, sobre a importância da comunicação em transferir conhecimento, e é legal, né, que eu acho que essas empresas são uma edutech e são uma empresa de mídia. Temos que fazer essa combinação. Não, total, Renato, eu vejo isso, e eu vejo até insight aqui para empresas que têm tem recurso para fazer isso, que comunicação aliada à educação gera diferencial competitivo. As pessoas olham às vezes isso e falam assim, mas por que eu vou contratar talvez uma Cumbre ou vou contratar uma outra empresa para trazer um conhecimento para a minha equipe, que é o primeiro cliente, né? São os colaboradores, essa é a minha visão. O segundo são os clientes de fato, né? Que você atende, os produtores. Por que uma empresa em sua consciência ia ter uma trilha de conhecimento para um produtor rural que é o cliente final dela? Olha a proximidade que você cria com o produtor. Sim. Você está gerando algo para ele de tamanho e valor, um conhecimento que seja de regulagem de semeadora, adubação, alguma coisa que seja simples, né? Não pode ser algo técnico complexo para um produtor que talvez não tenha formação, mas o filho dele provavelmente tem. E daí eu vejo muito as empresas se brigando e se batendo por preço, porque no fim das contas temos produtos fantásticos em todas as empresas e ninguém olha para um outro aspecto e fala assim, por que será que se eu não criar conteúdo, ou se eu criar, aliás, conteúdo, e me aproximar desse produtor, seja no digital, seja no presencial,
ter uma trilha de conhecimento para ele, eu não me aproximo dele? Não. Em vez de eu vou aumentar minha força de vendas. Fantástico, isso é bom também, presença de campo. Mas o RTV, o consultor, ele está indo lá fazer a cadência dele, ele está indo lá fazer as visitas, a venda consultiva e tudo mais. Isso não é um outro tipo de valor? Sim. Né? Uma outra forma do cliente dele ver isso realmente e falar, poxa, a empresa está me gerando algo que é intangível, né? É algo que ele está realmente preocupado com o meu negócio, né? Ele tem várias trilhas aqui que eu posso aproveitar. Óbvio, tem que entender a aceitação, mas eu não consigo ver muitas empresas pensando assim. Eu nunca vi, aliás, nenhuma empresa que fez isso, que realmente colocou isso no core business dela e falou assim, eu vou criar trilhas aqui para ajudar o produtor, porque isso é uma estratégia de negócio para me aproximar dele e sair dessa briga insana de preço e produto, que todo mundo tem produto bom, entendeu? Isso é muito legal, né, Felipe? Eu acho que assim, o fato de eu estar do outro lado da mesa agora, de ter passado por várias empresas, Sim. me permite ver exemplos e falar o que foi bom e o que foi ruim, né? Total. Você disse um caso aí que para mim tem um exemplo muito legal que a Syngenta fez, né, na época do Renato Miranda. Renato Miranda é um gerente de marketing brilhante, né? Acredito que ele está na Coopert, hoje eu não sei onde está. E ele criou um programa de educação para os filhos do agricultor. Legal. Né? Ele criou uma academia para os filhos dos agricultores Otto. E isso é fantástico, porque eu sempre digo, né? Nós somos um país privilegiado. Embora tenhamos os nossos problemas, né? Os nossos agricultores estão ficando cada vez mais jovens, né? Se você pegar a idade média do agricultor hoje é 47 anos. Se você pegar 10 anos atrás era 54. Então, ao contrário de países como os Estados Unidos, a própria Argentina ou europeu, que o agricultor está ficando cada vez mais velho, os nossos filhos dos agricultores estão voltando para tomar conta dos negócios dos pais. E o Renato viu isso há 10 anos atrás e falou, pô, essa nova geração vai assumir o lugar do pai dela. E ele começou a preparar, levando esses filhos para Estados Unidos, dando uma formação acadêmica, falando de negócio, fazendo esse cara se apaixonar pela agricultura. E deu o que deu, né? Você vê a distância que a Syngenta tem das outras empresas quando você pega Market esse share. público, né? Em market share, em NPS. presença. Então é fantástico. Então, pô, ele sacou isso há 10 anos atrás. Hoje, quantas empresas estão fazendo isso, né? De você treinar. E antigamente fazer marketing era muito mais caro, né, Felipe? Pô, você queria fazer marketing, você queria falar do seu produto, você ia ter que você ia uma televisão, você rádio, ia para TV, para um rádio, para uma TV, você ia para eventos. Hoje, olha isso daqui. Você consegue transmitir conhecimento de uma maneira muito fácil. O que você tem que acertar é a pegada, né? É a comunicação, entender que nós temos vários perfis de agricultor. Eu sempre falo que nós temos 4 tipos de agricultores, né? Nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia, que gosta de inovação, aquele cara que gosta de status, né? Geralmente ele tá... Você vai na cidade, é fácil você perceber que ele está envolvido na política, ele é da frente parlamentar, ele é aquele cara que tem esse status. Nós temos um agricultor que gosta de preço. Não adianta, por mais que você faça ele, cara, ele vai pro preço. Tem o cara que gosta de conveniência. Ele quer uma empresa que resolva os problemas dele do plantio à colheita. E tem aquele cara que gosta de relacionamento. Eu sempre falava pro pessoal da Cearama, cara, que eu tenho que conquistar 75% do mercado. Porque 25% o cara vai querer John Deere. Ele vai querer ter a máquina verde no campo dele. O que nós precisávamos fazer para criar proposta de valor para esses 3? E é na educação, é no compartilhamento de estratégias que você faz isso, né? Então, cada empresa tem que pensar qual que é o público dela, né? Eu já trabalhei em empresas para inovadores, eu já trabalhei em empresas para conveniência, já trabalhei em empresas para relacionamento e já trabalhei em empresas para preço. Então, estratégias são escolhas, mas você tem que definir seu público-alvo. Eu fico às vezes confuso com algumas estratégias que o cara quer ter tudo para todos. Cara, você não vai ter tudo para todos. Estratégia você não consegue fazer estratégia para todo mundo. Você tem que fazer a estratégia das suas escolhas. E eu sempre tenho um lema, né, que eu falo assim, nós temos que fazer o agricultor o herói da nossa história. Se eu estou numa empresa que o agricultor gosta de preço, eu tenho que fazer aquele cara ser o herói da minha história. Não adianta eu pegar esse cara e querer transformar ele num cara de inovação. Então é essa leitura que nós temos que fazer. E aí vem o papel do agrônomo, né, que você falou muito bem. Cara,
Nós somos uma máquina de fazer o arroz e feijão bem feito. Nós temos que ser simples, porque o nosso público é simples. Nosso público não adianta você ir com linguagens rebuscadas para ele, não adianta você querer complicar. Ele gosta de coisas simples. Nós falamos tanto em tecnologia, né? Mas qual que é a tecnologia que o agricultor usa mais? WhatsApp. WhatsApp. Por que ele usa o WhatsApp? Cara, porque é simples, é fácil, ele tem contato. Eu lembro quando eu estava na AgroSem, que nós tivemos 2021, começo de 22 na pandemia. E o agricultor, ele não estava recebendo os agrônomos, né? Só que eu sempre perguntava, ele não estava recebendo todos os agrônomos ou ele estava recebendo poucos agrônomos? E com o meu time eu falava, não, o agricultor está me recebendo, o outro falava, o agricultor não está me recebendo. Só nisso eu já via, quem que era o agrônomo que estava gerando valor para o agricultor e quem o agricultor só queria preço. O agricultor pegou o WhatsApp, hoje ele tem uma lista de 200, 300 agrônomos. O que ele fez? Ele faz um leilão virtual. Cara, ele quer comprar um produto, ele só solta no WhatsApp e vem aquele negócio. Cotações. Só que o que ele faz? Cara, ele pega o melhor preço, vai naquele cara que ele tem confiança e fala, cara, você pode fazer? Se ele não puder fazer, ele vai. Mas se ele puder fazer, esse cara tem a primazia da compra. Então, é essas coisas que temos que ver, né? A simplicidade e a facilidade de oferecer algo diferente para o agricultor. Cara, o WhatsApp, o agricultor fez... com o WhatsApp, ele tem informação na palma da mão, ele tem cotação na palma da mão e ele consegue fazer a comercialização na palma da mão. Então isso é simplicidade. Né? Perfeito. Isso mesmo, Renato, concordo contigo. Indo para um outro ponto aqui, vamos falar de impacto de Agtechs aqui. E aí você é uma pessoa que está sempre envolvido, né, em startups e pesquisa e escreve artigos sobre. Nos últimos 5 anos, quais foram as startups, na tua visão, né, startups Agtechs, que você acredita que tiveram maior impacto no agronegócio brasileiro? Se você puder compartilhar alguns exemplos de inovações e que transformaram as práticas, seja no campo, seja na indústria, no varejo, o que você poderia trazer aí para a gente? Né, nós temos mais de 1.587 Agtechs. Né? E as Agtechs, você tem Agtechs antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira. Né? Então, se você vê antes da porteira, você vai ver várias Agtechs, principalmente no ramo de biológicos, se sobressaindo. Né? Eu sempre digo que o Brasil é o Vale do Silício hoje na agricultura dos Agtechs, de tanta coisa que está surgindo boa. Né? Então, você tem 1.587 empresas, você tem várias pessoas... tentando resolver essas dores dos agricultores, e eu vejo algumas que eu gosto muito, né? Então você pega assim, tem uma empresa que eu gosto muito que é a Biome for All, né? Que ela faz uma análise de solo, ela pega aqueles organismos e transforma aqueles organismos na melhor receita para o agricultor. É um pensamento totalmente paradoxal, né? Porque você fala, eu estou controlando as plantas com o que eu já tenho aqui presente no solo do agricultor. Eu gosto muito dessa empresa. Dentro da porteira tem a Solifintech, né, que eu sempre aposto que a Solifintech vai ser a empresa que vai ser o nosso primeiro unicórnio. Por quê? Porque ela tem soluções fáceis e ela ajuda o agricultor a fazer o quê? Ela ajuda o agricultor a pegar todos aqueles dados. Né? A gente fala que o agricultor tem que tomar mais de 2.000 decisões durante o ciclo. Ele pega aquelas 2.000 decisões lá e facilita essa decisão para o agricultor. E agora eles estão entrando muito nesse negócio de você fazer aplicações racionalizadas, né? Robótica, através da robótica você aplicar só onde precisa. Então ela para mim é uma diferencial. Tem uma startup que eu gosto muito, principalmente para transportadores e para trades, que é a GoFlux. Né? O que ela faz? Cara, ela faz um bid de logística é o nosso grande problema, né? Hoje, logística, se você pegar a logística, é uma grande dor para o agricultor, é uma grande dor para trade, para armazenagem. O que ela pega? Ela ajuda você a tomar a decisão para ter o melhor frete do mercado. Então você ajuda a racionalizar e ajuda você a tirar do humano a sua decisão. Porque geralmente como que fazia, né? Você tem um cara que controlava os fretes. E quando você tem uma relação humano com humano, cara, você tem algumas coisas que está fora do controle de quem está
mandando, né? Eu tinha que contratar mais de 500 caminhões na época da safra, quase diariamente. Se eu tenho um cara lá que não olha o melhor preço, o que ele vai ter? Ele vai ter algum cara que está fazendo algum tipo de favor para ele. Viés, né? Um viés. E aí, nós sabemos o país que nós vivemos, né? Nós temos o país do jeitinho, nós temos o país de uma corrupção branca, aceita. E você, quando tem isso e você não controla, a permissividade é muito grande. A GoFlux não, ela veio, ela faz uma análise de todos os fretes que tem, qual seria a melhor condição, qual que você teria, e você toma a decisão baseada em dados. Então ele tira aquela humanização da tomada de decisão de dados e te dá o dado mais perfeito. Eu gosto muito dela, né? E você tem várias, né, que ajudou muito nessa... Hoje, qual que é o grande problema do agricultor brasileiro? Né? Além do clima, o grande problema dele é crédito. Isso. E você tem várias fintechs que estão chegando aí, que estão ajudando, né? Você tem Terra Magna, você tem Thrive, você tem a Tarkin, Agroland, né? Agroland, gigante, Bruto, que está entrando nesse mercado de fintech. Por quê? Porque é um grande problema. Uma vez eu fiz uma análise, Felipe, eu tentei fazer correlação de quando que o agricultor plantava mais, né? Quando que ele conseguia passar do 1 milhão de hectares de terra nova por ano, né? E aí fez correlação de dólar, preço da soja, preço do milho, chuva. Cara, o que mais tem correlação é financiamento. Crédito. Quando o agricultor tem crédito, ele não tem medo de arriscar. Ele arrisca, ele faz essas coisas. Né? Ele é empreendedor nato. Então ele tem isso, ele faz isso. Então essas fintechs para mim são um grande exemplo de pensar fora do quadrado, né? Você pega assim, a Terra Magna, a Thrive e a Tarkin. O que eles começaram? Cara, eles começaram a fazer uma coisa simples. E você vê que todas as agtechs, o que elas resolveram? Elas simplificaram alguma coisa. Processo, né? Pô, pega as startups que você mais usa e que você mais acha legal. Pô, Uber. Pô, o que o Uber fez? Ele simplificou o jeito de você pegar um táxi. Isso. Locomoção, né? Transporte. Né? A Tarkin, Thrive, Terra Magna, eles simplificaram o que você fazia análise de crédito. Eles digitalizaram a esteira de crédito para você. Quando eles digitalizaram essa esteira de crédito, eles perceberam, falaram, pô, tem uns caras aqui que a empresa está vendo de dar crédito da mesma maneira, o bom e o ruim da mesma maneira. Eu vou começar a pegar os bons na certeza e vou começar a oferecer um crédito diferenciado para eles. E aí eles entraram nesse negócio de financiamento. Né? Então. Mas tem várias, cara, eu acho sem dúvida. Hoje eu tô empreendendo, eu tenho uma agtech na área de nanotecnologia. Pô, eu acho a nanotecnologia fantástica. Nós usamos muito pouco na agricultura ainda. Se você pegar na medicina, cara, você usa desde detectores para viroses, detectores para vírus, para doenças de difícil controle, até medicamentos, né, que antes, né, vou dar um exemplo de o que você fazia com a radioterapia ou quimioterapia, que o paciente sentia muito os sintomas porque as doses eram muito massivas. Com a nanotecnologia você conseguiu fazer uma entrega mais detalhada desse medicamento. Então eu acredito muito que essa ciência pode ajudar nós, né, a ter químicos com menor impacto, ter uma tecnologia de sensores mais avançadas, né? Pô, você pega nematóide. Cara, nematóide é muito difícil para você detectar. Ele é uma praga invisível. Sim. Será que com sensores nós não podemos estar detectando? Então, cara, esse meu entusiasmo pelas agtechs é principalmente, cara, pelo brilho nos olhos dos empreendedores e pela vontade genuína de resolver uma dor do agricultor. E quem está se dando bem é quem conseguiu simplificar e transformar isso numa ferramenta fácil de uso para o agricultor. Tem ideias maravilhosas, só que o uso é difícil. É muito complexo. Então você é complexo, né? Então acho que esse para mim, né, para quem está querendo empreender próprio, né, para mim, né, porque a minha startup ela vai muito mais para as empresas do que para o agricultor. Um B2B. Mas para eu ser interessante para as empresas, eu tenho que resolver uma dor para o agricultor. Né? Então acho que esse é um bom advice aí para os empreendedores. Perfeito. E vamos falar um pouquinho de novas competências, pensando no agrônomo do futuro. Né? A gente falou bastante de agritech, falamos de tecnologia. Como é que você vê quais competências vão ser essenciais para esse profissional?
nos próximos anos e como que eles devem se preparar, né, para atender essas demandas nesse mercado cada vez mais digitalizado e bastante dinâmico, né, bem mais do que há 20, 30 anos atrás. E você acha que o profissional está saindo bem preparado em relação a tudo isso que está acontecendo, Renato? Cara, eu falo assim, às vezes, né, eu sempre ouço vários CEOs, várias pessoas falando que nós estamos tendo um apagão na formação de mão de obras. Não à toa, né, você viu uma dor e você criou a Cumbre baseado nessa dor, né, de formação do RTV. Eu acredito que as universidades, cara, elas não estão atentas a esse novo jovem, a maneira de aprender. Eu acho que nós estamos ensinando para os jovens da mesma maneira que eu fui ensinado. Então, se nós não começarmos a mudar isso, se nós não começarmos a construir uma base de conhecimento, o que é fundamental para um agrônomo? Ele é conhecer solos, ele conhecer doença, ele conhecer praga, ele conhecer bioquímica. Cara, trabalha essa base. E depois você vai criar essas especializações, né? Então, para mim, o que é básico assim, do agrônomo, né, do futuro, primeiro, cara, ele tem que ter uma base boa de conhecimento e ele tem que estar muito atualizado, né? Então, hoje a maneira de atualizar ele tem que ser grande. Ele tem que entender que ele não é o resolvedor das coisas, mas ele tem que simplificar e tem que traduzir essas tecnologias para o agricultor. E o terceiro ponto é ele ter a empatia e de se colocar no lugar do agricultor. Às vezes eu vejo muitos profissionais que querem resolver a dor dele. Né? Você vê, empresas que querem fechar o terceiro trimestre, o quarto trimestre, fica aquela loucura de empurrar produto para o agricultor quando ele não precisa. Acho que nós temos que ter profissionais que entendam isso, tem que entender, né? Profissionais que entendam essa jornada. O agricultor tem 4 jornadas bem claras. Né? Ele tem uma jornada de planejamento, ele tem uma jornada de plantio, ele tem uma jornada de cuidar e tem uma jornada de colher. Às vezes nós não lemos essa jornada dele. Às vezes nós estamos oferecendo produto quando ele está colhendo e ele colheu mal, que ele não tem a rentabilidade adequada. Às vezes nós estamos querendo ensinar ele a usar um fungicida a hora que ele está pensando em que cultura que ele planta. Então, se nós não tivermos essa empatia de sentar do lado do agricultor e de entender isso, vai ser complicado. Hoje nós temos, né, Felipe, nós temos mais de 180 mil agrônomos no Brasil. Acho que é um número até que você tinha me passado uma vez, né, quando você começou esse estudo. Sim, acho que sim. Então, e nós temos quantos agricultores? Se você pegar, né, nós temos 1 milhão de agricultores, que é 95, 96% do agricultor. Aí você tem os agricultores menores que 50 hectares, que são, né, que não estão dentro desse contexto. Mas se você pegar 180 mil agrônomos para 1 milhão de agricultores, cara, dá um agrônomo aí para 5 agricultores. O que nós estamos fazendo de diferente para esse agricultor? Né? Eu sempre disse, eu tenho um exemplo, né, eu sempre falo nas minhas palestras, eu tenho um exemplo de um agrônomo que ele detectou o que é ser o agrônomo do futuro. Né? Você vai para o Mato Grosso amanhã, tem um cara lá que chama Paulo Assunção. O Paulo Assunção, cara, ele viu que é o agrônomo do futuro há 15 anos atrás. Por quê? Ele pegou um grupo de agricultores, esse grupo de agricultores tinha uma dor. E é normal hoje. Agricultor não gosta de negociar. Tem muitos agricultores, cara, que eu não quero ficar recebendo 30 agrônomos lá. Eu quero um jeito de que alguém pegue os preços e faça melhor negócio para mim. Sim. Paulo Assunção começou a fazer isso. Ele pegou um grupo de agricultores e começou a negociar para esses agricultores. E nessa negociação ele falava, não, eu vou ter um percentual de sucesso na sua operação. Só que aí o Paulo Assunção viu, se eu ficar só fazendo isso, um dia vou ter um mercado eletrônico aqui que vai fazer isso para mim. O que ele começou a fazer? Ele começou a dar consultoria técnica. Ele começou a contratar gente e que começou a falar de solos, de pragas, de doenças, para aquele agricultor produzir mais. Só que aí ele falou, não basta dar consultoria técnica. Um dia eu posso perder esse espaço também. Eu tenho que me antever a consultoria técnica e eu tenho que saber o que inovação vai impactar a vida do meu cliente. O que ele criou? Um centro de pesquisa. Ele criou um centro de pesquisa onde todas as empresas, se quiser colocar o produto delas com ele, tem que passar pelo crivo dele, tem que passar pela inovação dele.
Então ele fechou um ciclo que ele trabalha a jornada do cliente como ninguém. Ele trabalha desde o planejamento, onde ele fala, pô, vou plantar soja, vou plantar milho, soja, algodão, né? Dentro do contexto. Vou fazer a melhor compra para você, de quais produtos melhor. Vou te dar os melhores produtos para você cuidar e vou fazer você colher bem. Olha a mágica que ele fez. E aí você fala assim, pô, tem uma tecnologia nisso? Não. A tecnologia dele foi entender as dores do agricultor. Então acho que é um pouco disso que falta para nós, né, cara? A gente sai da faculdade, a gente sai... Eu sempre lembro, né, que eu saía da faculdade, eu comecei a fazer pesquisa e desenvolvimento, e você seguia a linha as estradas de terra, você seguia o poste, porque você sabia que o poste ia chegar em alguma propriedade para você falar com o agricultor. E nós somos assim, o agrônomo é bem assim, né? A gente sai batendo porteira, sai arrebentando porteira e não faz um pouco do planejamento. Então fazer o arroz feijão bem feito, selecionar aqueles agricultores que você faz diferença, marcar visitas e cumprir as visitas, né? Pô, eu falo assim, cara, custa você numa carteira de clientes, você fala, pô, eu vou visitar o Felipe toda terça-feira à tarde. Felipe, toda terça-feira à tarde eu vou passar na sua lavoura e vou fazer um giro para você. Você estando ou não estando, eu vou estar lá. E na terça-feira ele vai, faz a visita, marca, né, o que ele fez, o que ele diagnosticou e manda um relatório para o agricultor, cara, no WhatsApp, simples. O agricultor na primeira vez ele fala, pô, isso é um diferencial. Na segunda, cara, depois da terceira vira um hábito. O dia que você não for, o agricultor vai sentir falta de você. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que criar, eu sempre digo que nós temos que criar custos de saída. Eu lembro que você né? falou. Custos de saída. Né? Eu sempre dou da história, né? A nova geração, qual que é o grande problema da nova geração? O custo de saída dela é menor do que para mim. Né? Pô, eu tenho agência bancária desde de que eu abri a primeira conta quando eu comecei a receber salário. E é a mesma agência, o mesmo banco. Né? Eu não mudo. Por quê? Porque dá trabalho sair. Essa nova geração não, cara. Ele troca pelo Nubank, o Nubank não tá feliz, ele vai pro C6, do C6 ele vai pro Nome, ele troca de camisa normal, né? Tanto que, né, eu sou casado há 25 anos, né? O custo de sair do casamento é muito grande para isso. Então, nós temos que pensar como isso. Nós temos que pensar, pô, e você fala assim, a habilidade principal para mim hoje tá muito mais em entender a relação que você tem com o agricultor, as dores dele, do que as outras coisas. Né? Porque conhecimento, tecnologia, você aprende e se você não tiver, você consegue fazer associações para tal. Mas conhecer o agricultor, você saber se ele é um cara de inovação, se ele quer custo, se ele quer conviver, faz parte do nosso dia a dia. Eu sempre falo, o agrônomo às vezes é mais psicólogo do que agrônomo. Perfeito. Né? E é verdade. E acho que pegar um ponto do que você trouxe, né? Do exemplo que você trouxe do Paulo Assunção. Não conheço pessoalmente, conheço de nome já, lá do Mato Grosso. E é muito legal isso que você está falando, porque conecta, vai lá, a primeira história tua com o final da tua fala, que é o custo de saída do produtor é alto com ele. Sim, né? Exatamente. Porque ele amarrou, ele meio que criou um ecossistema onde ele consegue alimentar várias frentes para o produtor e que ele não tem um competidor claro que faz talvez um dos pilares dos 3 ou 4 que ele atende. Então, para aquele produtor, o custo de saída é muito alto. Como é que as empresas criam isso? Como é que você cria isso como profissional? Não, e o que é legal dele, né? Ele não aumenta. Tem vários clientes querendo entrar nisso, mas né? ele tem uma formação que fala que se eu trazer mais clientes, eu perco a qualidade. É isso. Não, e aí você tem que entrar na fila de espera. Ele criou um clube de vantagens que todo mundo quer, né? E próximo passo para ele talvez seja um pilar de pós-colheita, negociação da commodity, ou um pool desses produtores para fazer uma indústria de biodiesel para verticalizar o negócio. Quando ele começa a óbvio, ele precisa de um capex bem grande para isso, né? Precisa de recurso, mas assim, ele vai conectando elas. Agora que ele tem 3 ou 4 e a confiança, que o agro, ele é assim, né? É o olho no olho, é a confiança. Ele cria o próximo elo, o próximo elo, o próximo elo. E quando ele vê, ele criou realmente um ecossistema. Ele está verticalizando. É isso. E se você olha, né, eu sempre falo que o distribuidor de insumos, né, nós estamos vendo tudo que o distribuidor de insumos está sofrendo. Mas o que o distribuidor de insumos fez? Ele perdeu a capacidade de atender essas outras necessidades do agricultor. Cara, ele terceirizou a logística. Né? Ele terceirizou a agricultura de precisão, ele terceirizou a aplicação de
de produtos, ele terceirizou a parte de comercialização. O que ele fez hoje? Ele faz o quê? Ele compra e vende insumos. Aí é muito Cara, fácil. para comprar e vender insumos, o que você está agregando pro seu agricultor? E aí fala, o sistema tá com dificuldade. É lógico, você virou um trader, você virou um cara que só tá ali para atravessando, um intermediador. E todo intermediário, cara, se tem um negócio, se você é intermediário, vai ter alguém que vai querer destruir o seu negócio. Eles vão achar um caminho. Ninguém quer intermediários na cadeia. Então é isso que a gente tem que pensar. Então, e tem saídas, né? Então você vê distribuidores fazendo um bom trabalho. Você vê as cooperativas do sul do Brasil. Crescendo. Cara, as cooperativas do sul do Brasil, qual que é o segredo delas? Cara, o segredo delas é elas têm um grupo de agricultores, ela tem a verticalização, ela oferece benefícios para o agricultor, ela faz diferente. Mas nós temos muitas cooperativas também que não são verticalizadas. Será que essas cooperativas que não são verticalizadas, se elas perderem um apoio tributário, os incentivos, será que elas conseguiriam competir com os distribuidores? Pô, a gente olha assim, distribuidor grande tendo problema e vê cooperativas que fazem a mesma coisa que esses distribuidores grandes, não tem problema? Cara, estão com problemas, alguma coisa não tá balanceando ali, né? Perfeito. Alguma coisa não está funcionando bem. Muito bom. Uma pausa rápida aqui para um convite para quem está nos assistindo aqui, para líderes e gestores do agro, tá? Para a nossa próxima imersão presencial em gestão e liderança com C-Levels, tá? São 2 dias completos aqui em São Paulo, onde você vai aprender técnicas e estratégias para melhorar a tua gestão, a liderança da tua equipe e gerar mais resultados para você, tá? Então fica aqui meu convite. Tem um QR Code em algum lugar aqui na tela, é só apontar com o celular, fazer seu pré-cadastro, a gente vai analisar esse cadastro, entender se tem um momento para participar. Nossa equipe entra em contato, marca uma conversa para uma explicação mais detalhada. Fazendo sentido, a gente se encontra aí na próxima imersão. Fica aqui meu convite a todos, tá? Exclusivo para lideranças do setor. Dito isso, Renato, vamos voltar aqui para o nosso segundo bloco da conversa. Falar um pouquinho de intraempreendedorismo. Você é uma pessoa que, durante a tua carreira, liderou várias iniciativas, né, e novos negócios em grandes empresas. Como é que o espírito empreendedor pode ser cultivado dentro das organizações para promover inovação e crescimento, na tua visão? Cara, depende muito da pessoa, né? Você fala assim, a melhor maneira de você ser empreendedor é você trabalhar em empresas, né? Porque se você quebrar, você está quebrando o dinheiro da empresa e está aprendendo com o dinheiro da empresa. E não o seu, né? E eu sempre falo, nós criamos empresas para 3 coisas, né? Você cria empresas ou para deixar para os seus sucessores, ou você cria uma empresa para vender, ou você cria uma empresa para quebrar. Então, a de quebrar é que todos menos querem. E as empresas, cara, eu acho que tem muitas empresas que facilitam isso, né, de ser empreendedor. Eu tive sorte, cara, de trabalhar com o CEO da Syngenta, que era Antônio Guimarães. O Antônio Guimarães, ele criou um departamento da Syngenta que chamava Diretoria de Novos Negócios. E essa Diretoria de Novos Negócios, ele fez um comitê de inovação que eu acho bárbaro. Ele falou, cara, eu vou separar 3 milhões de dólares para projetos novos e esses 3 milhões de dólares vou criar um funil de inovação, né, de pegar ideias externas, ideias internas, passava por um pilar de análise, de priorização, análise das ideias, passava por uns gates de aprovação até o piloto e se esse piloto funcionasse, ele ia para o mercado. Cara, dessa diretoria de novos negócios, né, criado pelo Antônio Guimarães, saiu projetos fantásticos, como o do Coffee, como o Plene, né, como entrada no mercado de bioestimulantes, né? 12 anos atrás, nenhuma empresa falava de entrar em biológicos e bioestimulantes, né? Nós, no Novos Negócios, fomos a primeira empresa. Deu certo alguns projetos? Deu certo, mas os fracassos também deu. Aí você fala assim, o Plene, a Syngenta investiu muito dinheiro no Plene, mas cara, quando a Syngenta começou com o Plene, a Syngenta era a 7ª empresa em cana-de-açúcar. Hoje ela é uma das líderes. O Plene não deu certo, mas ela mudou a forma de plantar cana no Brasil. Olha o que essa inovação impactou num setor. Cara, não deu certo, fechou a fábrica, perdeu muito dinheiro, mas o que ela está ganhando, né, em termos de autoridade no setor? Ela não era nada. Sim. Ela transformou isso. Então, você ter líderes que incentivam a inovação, você ter processos que ajudam nessa inovação e você ter profissionais que gostam de fazer isso, é maravilhoso, né? Uma das coisas assim aqui,
eu troquei, né? Quando eu apareci... Puta, cara, eu estava realizado quando eu fui diretor de novos negócios. Por quê, cara? Porque você tinha ideias, você fazia conexão com startup. Numa época que ninguém falava de agtechs, cara, eu visitava todas as incubadoras das universidades. Vi várias empresas que estavam no meu pipeline ser vendida agora, né? Que depois Risoflora. Cara, várias empresas que estavam no meu radar lá fizeram negócios mais... Pô, eu era muito feliz. Mas o que aconteceu? Surgiu um líder na Syngenta que começou a pensar, pô, a Syngenta é igual às empresas de bens de consumo, né? Aí começou a fazer torres de controle. Então, eu na área de negócios, eu ia fazer um projeto para soja, eu tinha que falar com uma pessoa. Eu ia fazer projeto para milho, eu tinha que... Cara, você amarra tantas pessoas criativas que você para de empreender. Sim. E aí você tolhe as pessoas. Então, acho que assim, se você tem uma empresa, né, para cultivar esse senso de... Cabe muito a você, né? Você gostar de fazer coisa diferente, de você se autodesafiar, mas você tem que ter uma empresa que te estimula a fazer isso. E tem algumas empresas que estimulam a você a fazer isso, né? Eu tive sorte de trabalhar metade da minha vida profissional numa empresa que estimula, que dava forças para você fazer isso, mas tem empresas, por outro lado, que não te estimulam. Então você tem que encontrar em você mesmo esse ambiente. Mas, às vezes a gente pensa, né, pô, inovação são coisas... a gente sempre liga inovação com tecnologia, né? Acho que inovação de processos, né? Inovação de marketing, inovação de produto, cara... É fácil fazer isso, mas eu acho que cabe a esse senso de urgência que você tem e esse senso de pioneirismo, né? Não é todo mundo que gosta de fazer coisas fora do processo, né? É isso, é desconfortável, né? É até biológico, né? Você explorar algo que você não conhece gasta mais energia, né? Entrando na biologia do ser humano mesmo, a gente foi criado para conservar a energia, para sobreviver, né? Lá dos nossos antepassados. Eu sempre fui um líder, cara, que eu estimulei a inovação, né? Eu tenho vários exemplos, né? Um dos exemplos que eu mais cito é com um colega de Cumbre nosso, o Ivan Moreno, né? O Ivan Moreno, na época que eu fui diretor de marketing da Bayer, ele e o Alexandre Costa vieram com uma ideia de, né? Pô, nós tínhamos um programa de relacionamento forte, que era o AgroService, né, um programa bem estruturado, e o Ivan e o Alexandre falou, não, nós vamos transformar o AgroService no múltiplos do agronegócio, né, aquele programa de milhagem que a TAN tinha, né. Eu olhava aqueles dois falando, cara, eu não entendia nada do que os caras estavam falando de marketing digital, só que eu falei assim, cara... Vamos construir isso. O que vocês precisar do meu suporte, o que vocês precisar que eu defenda essa ideia, vocês contam comigo. E eles criaram o que é hoje o Orbia, né? Sim. Então você tem que ter líderes que te estimulam a fazer isso. Então acho que o papel nosso, né, como líder é você identificar essas ideias e dar liberdade para as pessoas fazerem isso. Né? Então são várias ideias aí que surgiu. Cara... Eu sempre falei que eu nunca fui criativo, mas eu sou uma pessoa que facilita a criatividade dos outros e dou guarida para que isso floresça. Eu acho que é um dos principais pontos, né, para a inovação florescer ou não dentro de uma empresa, é ter a alta liderança apoiando isso para que a gente realmente consiga, né? De novo, se é uma estratégia da empresa e a liderança está alinhada, é muito mais fácil disso escalonar e virar realmente algo e ser executado, né? Porque senão fica só na mesa da conversa ali e acaba não descendo pro nível operacional, pro nível tático, né? E a coisa não anda. E não tem medo de errar, né, Felipe? Inovação você tem que saber, cara, que de 10 você vai acertar uma, né? E você vai cair 100 vezes, mas tem que levantar, né? Pô, eu sou investidor de startup. Cara, 2 já deu write-off. Tem uma que tá indo. Mas vamos indo, né? Vamos levantar. O dinheiro você levanta e vamos ganhar, né? Mas você não pode perder essa vontade de fazer coisas diferentes. Né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho de sustentabilidade agora aliada a negócios, Renato. E obviamente falando de empreendedores, tá? Como é que os empreendedores podem alinhar as práticas sustentáveis com um modelo de negócio rentável, garantindo conservação ambiental e a viabilidade econômica das operações na tua visão? Esse negócio assim, eu sempre falo, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando é sustentabilidade é o nosso poder de comunicação, né? Nós comunicamos muito mal o que nós fazemos, né?
Eu sempre falo que o agricultor brasileiro é o maior ambientalista do planeta Terra, né? Porque ninguém conserva mais do que ele. Ninguém faz as coisas mais corretas do que ele. Cara, o Brasil é o país que faz mais rotação de cultura. Nós somos o país que mais fazemos plantio direto. Nós somos o país que mais usa biológicos na agricultura. Nós somos o país que tem uma legislação ambiental muito severa, muito forte, muito bem estruturada, né? Então você sabe que aqui em São Paulo você tem que preservar 20% da sua propriedade em área de preservação permanente. Quando você vai para o Amazonas é 80%. Então você tem que cuidar bem disso. E o agricultor sabe que ele cuidando, ele vai conseguir ter um ambiente mais propício para a agricultura dele. Então a primeira coisa é comunicação. E o segundo é a gente identificar o que é realmente você cuidar do seu ecossistema, você cuidar da natureza, e o que às vezes pode ser barreira protecionista, né? Sim. Porque muitos países usam todo esse linguajar com os agricultores brasileiros para criar uma barreira verde, uma barreira de proteção contra os produtos deles, né? Porque, cara, nenhum agricultor do mundo é tão competitivo como o Brasil. Com todos os problemas que nós falamos aqui, carga tributária, você ter logística, taxas de juros, você ter logística deficiente, você ter uma formação profissional não tão boa. E, cara, nós somos o maior produtor de soja, vamos caminhar para ser o maior. Eu nunca imaginei na minha vida que o Brasil poderia ser o maior produtor de milho do mundo. Nunca. Cara, eu acredito que em menos de 5, 6 anos aí, eu acredito que nós vamos ser o maior produtor de milho do mundo pela facilidade dessas usinas de etanol, né, para dar vazão para esse produto vai ter. Nós fazemos 2 a 3 cultivos por ano e conseguimos fazer produtividades altas em todos eles. O que nós temos que fazer? Eu acho que nós temos que nos comunicar melhor do que nós fazemos. Tem agricultores ruins, agricultores que fazem o que não pode ser feito? Tem, mas em toda atividade tem. Sim. O problema é que a comunicação, ela pega o agricultor brasileiro como se todos fizessem isso. Eu sempre falei, né, nos meus artigos, nos meus vídeos, você quer saber como que o agricultor é o maior ambientalista do planeta? Começa a andar o rio Tietê, né? O rio Tietê é um dos poucos rios que não desaguam no litoral, né? Ele vai do interior e deságua no Rio Grande. Começa a pegar onde que ele nasce, passa pelos centros urbanos e vai até onde ele deságua, onde nós temos agricultura. O rio Tietê fica a 100 quilômetros da minha terra, né, de Barrinha. Cara, eu nado no rio Tietê. Tem praias que nós usamos como as nossas praias lá. São águas totalmente limpas. Cara, e a agricultura está lá. E olha aqui o que nós fazemos. Então, às vezes, eu acho que essa guerra, né, nós estamos num mundo muito bipolar, né? Então, e o problema do bipolar é que você não escuta o outro, né? Então você começa a formar guetos, né? Formar correntes de pensamento. Mas olha que você que está na cidade, faz esse trajeto, anda o rio e vê se nós não precisamos muito mais um saneamento básico mais forte, cobrar as autoridades sobre o que nós fazemos aqui, do que ficar jogando toda a culpa dos problemas ambientais que nós temos no agricultor. Não, o Brasil é o país que mais usa agroquímico do mundo. Você postou uma na Cumbre que eu achei bárbaro e está sendo muito legal essas postagens suas. O problema é que as nossas postagens, o que nós falamos, está chegando aqui no Homem da Cidade? Esse é o nosso problema. Se nós não conseguimos fazer isso... Cara, eu tenho 54 anos. Eu torço para que um dia nós sejamos um povo igual ao americano. O americano idolatra o agricultor. O americano tem um agricultor como um herói nacional, como um exemplo de trabalho duro, como um exemplo de resiliência e como um exemplo de sucesso. O dia que nosso povo conseguir ver o agricultor dessa maneira, eu estou realizado na minha vida, nessa encarnação que eu sou brasileiro, né? Eu não sei nas próximas. Muito bom, Renato. Eu também vejo um problema grande aqui de comunicação e de como a gente pode melhorar isso, né, ao longo dos próximos anos. Esperamos que a gente tenha ações mais contundentes, né? E porque, o que nós podemos fazer mais do que nós fazemos, cara?
Eu acho que o que nós estamos fazendo é cobrar uma remuneração pelo que nós fazemos. Né? Uhum. Eu tenho uma propriedade que eu tenho que ter 20% de área de preservação permanente. Eu não sou remunerado por aquilo. Sim. Eu tenho lá, eu tenho que deixar, não sou remunerado e sou forçado a deixar. Sim. Será que eu não merecia ser remunerado porque eu estou preservando aquela área? É um ponto, né, para discussão. Vamos lá, Renato, indo para as finais aqui, viu? Visão de futuro agora, olhando para os próximos anos. Já teve 30 anos de experiência no agro. Quais são as tendências que você acredita que moldarão o futuro do nosso setor e no mundo? Que conselhos que você poderia dar aos profissionais para aqueles que desejam se destacar mesmo, tá, nesse cenário em constante transformação? Cara, eu sou muito otimista, né? Eu sempre olho o copo cheio, né? Eu não fico me atendo ao passado, aos problemas. Eu vejo que essa valorização do agricultor vai vir, vai ter, né? Você já vê correntes falando sobre isso. No passado a gente nem tinha essas correntes falando isso. Nós temos uma bancada, né, do agronegócio muito forte, que nos defende, que nos posiciona e que está melhorando isso. Eu vejo o agricultor cada vez mais buscando tecnologia, buscando inovação. Eu sempre falo, né, que esse agricultor jovem que está vindo, ele está mudando o jeito de fazer agricultura, ele está sendo mais ambientalista, ele está pensando no que ele vai deixar para a próxima geração, ele pensa em produzir mais, ele pensa em novas formas, né, de energia, né? Que eu falo assim, o agricultor do futuro, ele vai ser o cara que mais produz energia no mundo, né? A hora que você olha o Nordeste, né, por exemplo, o Nordeste é uma zona árida. Olha o que energia eólica, olha o que energia solar pode fazer com aquilo. O Nordeste vai ser a nova fronteira agrícola. Então eu vejo no futuro a descoberta dessas novas fontes, né, da gente produzir isso, vai nos dar um outro mercado, vai nos permitir produzir em lugares que nós nunca pensamos no passado. Né? Em 1970 ninguém falava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo plantando no Cerrado. E eu te falo, daqui 20, 30 anos, cara, o Nordeste vai ser outro Cerrado brasileiro. O milagre da agricultura vai estar lá. Então vai ter isso. Eu vejo uma nova geração mais consciente, né, sobre comunicação, sobre o consciente, sobre a sustentabilidade. E para mim, nós como profissionais, eu acredito que nós temos que embarcar nessa onda de transformação digital. Porque a transformação digital nos permite fazer o quê? Nos permite simplificar as coisas para os agricultores, dar conveniência para os agricultores e principalmente ajudar ele a tomar decisões tomando menos risco. Toda atividade de sucesso, quanto menos risco você toma, mais você embarca nela. Então, nós precisamos parar de fazer da agricultura uma atividade de risco para ser uma agricultura muito mais baseada em dados, baseada em conhecimento, baseada em informação. E a tecnologia digital está nos permitindo isso. Né? Então, eu sempre falo, qual que é a base para isso? Cara, a base para isso é conectividade. Eu sou de uma geração que eu fazia apresentações em slides ou retroprojetores. Hoje nós temos tudo essa tecnologia facilitando a nossa comunicação. Olha o que isso está levando agora para a gente transformar isso para o agricultor. Então, tendo conectividade, você pega tecnologias como agricultura de precisão, internet das coisas, né? O uso de dados para você estar trabalhando isso. Você pega a capacidade de você ter o controle da sua própria lavoura, né? Quem um dia imaginou que a gente podia pegar micro-organismos da própria propriedade, transformar esses micro-organismos em agentes de proteção. Você tem uma biotecnologia cada vez mais avançada e uma biotecnologia que primeiro privilegiou as dores do agricultor, né? Os organismos geneticamente modificados vieram para ajudar o agricultor a baixar preço, a facilitar. Hoje nós podemos pensar em organismos geneticamente modificados como nutracêuticos, como farmacêuticos. Então, cara, o nosso futuro é brilhante, mas vai precisar de profissionais conectados com a tecnologia, profissionais com uma boa formação acadêmica, né? Porque você precisa de vários fatores, e precisa de profissionais que sejam mais conectados ao ser humano. Eu sempre digo, cara, quanto mais você ouvir o seu cliente, quanto mais você ouvir e ter empatia
pelo seu agricultor, mais saber as dores dele, mais você vai saber se portar, né? Eu tenho um grande mestre, né, que é o Negrini, né? Ele falava sempre que um negócio para nós que era o VBE, né? Que era o V bunda de ema. Né? Então, como você vê a bunda de ema? Cara, você tem que ir lá na lavoura, você tem que ter posicionamento, você tem que ter postura e você tem que ter, principalmente, presença. Acho que se você tiver esses 3 P's aí, cara, você já está fazendo o básico. E o que eu digo, né? É alguma invenção? É um arroz feijão bem feito. Eu sempre falo, cara, faz o simples, faz o básico e transforma todo o seu conhecimento em coisa simples para quem está te ouvindo. Não vai complicar a vida de um cara que a vida dele já é complicada. É tomar muito risco, é tomar muita decisão. E se você não ajudar a ele a simplificar as coisas, fica mais difícil, né? Bom, Renato, última pergunta para entender mais de ti, tá? O que você pensa né, nos próximos anos aí? O que você está trabalhando hoje para o pessoal conhecer um pouco do que você faz, além de ser investidor, professor aqui na Cumbre, e quais são os seus próximos passos aí de carreira? Pessoal? Cara, eu falo assim, eu estou empreendendo agora, né? Nós temos uma empresa que chama Small Nano, né, na área de nanotecnologia, e eu estou ajudando 2 doutoras a ser o R&D das empresas para essa tecnologia. Estamos trazendo aí algumas novidades, eu empreendendo, né, numa área de você fazer um mercado, é um marketplace para produtos que as empresas têm problemas, né, que a gente está trazendo aqui. E estou, né, dando aula para vocês, eu sempre falo, né, esses dias, até falei, qual que é a diferença da Cumbre para os outros, né? A Cumbre, nenhum de nós somos professores, nós não fomos treinados em didática, pedagogia, não. Nós aprendemos nas dores do dia a dia, né? Nos 31 anos aí de agro, cara, eu vi o agro ser o top das galáxias, eu vi o agro estar na depressão profunda. Nossa vida de ciclos de altos e baixos, né, o nosso humor varia conforme o ciclo. Então, todos eles, né, todos os professores aprenderam na dor. E às vezes a gente olha, né, conselhos de empresa, nada contra, cara, quem só teve a vida acadêmica, faz parte essa intermediação. Sim. Mas como que eu vou ser conselheiro? Como que eu vou dar conselho numa empresa se eu nunca tive que demitir pessoas, se eu nunca tive que dar turnaround, se eu nunca tive que criar estratégia? Cara, fica difícil. Então, Cumbre tem uma seleção muito legal que tem essa visão, né? Eu gosto muito de dar aula aqui, continuo a dar aula para vocês. Palestras, né? Eu tenho um livro, que eu escrevi um livro, que chama Estratégia de Fé. Agora eu estou num projeto de um segundo livro, né? Que até te chamei para você estar escrevendo um capítulo com a gente aí e continuar compartilhando esses aprendizados, né? Eu acredito que quanto mais nós compartilhamos aprendizados, quanto mais nós estamos falando, né, de transformar esse agricultor o herói da nossa história, mais nós estamos contribuindo. E aberto aí, né, a conselhos, aberto a ajudar empresas. Tem 4 empresas que eu estou sendo conselheiro e quero. Uma delas, né, eu acho muito legal, eu sou conselheiro do SESB, né? E a história do SESB é legal, porque eu criei o SESB junto com o Erasmo, com o Fernando Galina, quando eu fui gerente de soja da Syngenta, né? Nós criamos o SESB, que era para ser muito mais um conselho para minhas estratégias. Sim. E o SESB virou um comitê de compartilhar práticas, né? Que foi um negócio legal no último conselho, né? Quando nós criamos o SESB, nós queríamos atingir 4 mil quilos por hectare. A média de produtividade da soja brasileira é 3 mil quilos por hectare. Nossa ambição era 4 mil quilos por hectare. O Erasmo, né, que estava na primeira rodada, ele falou, cara, 4 mil quilos por hectare nós já ajudamos o Brasil a produzir. Nossa meta agora é 6 mil quilos por hectare. Então estamos refazendo tudo isso para ter essa nova ambição. Muito bom, Renato. Vamos para a última parte aqui, que é um mini bloco pinga-fogo com o gestor do agro, tá? Basicamente, Renato, perguntas diretas, respostas sucintas, Sim. Tá? Pode ser mais de uma palavra, mas é bem direto ao ponto, tá? Vamos começar? Para você, o que define um grande CEO? Cara, para mim um grande CEO é aquele cara que faz as pessoas sonhar o sonho dele. Um grande CEO é aquele cara que é visionário, que ele desenha o futuro da empresa e que ele faz as pessoas sonhar esse sonho junto da empresa, né? Então, eu sempre digo, né, meu papel quando eu vou numa empresa, eu tenho 4 passos fundamentais. O primeiro passo, cara, e você vai ver, toda empresa, né, eu já trabalhei com máquina, já trabalhei com químicos, já trabalhei no varejo,
E o produto pode variar, mas gente e processo nunca muda. Sim. Então a primeira coisa que você tem que fazer, né? Ó, coloca as pessoas certas no lugar certo. Né? Porque tem muitas pessoas que são competentes e não tá no lugar certo ali e tá produzindo pouco para a empresa, que você pode achar um novo lugar para ele e ele vai produzir mais. O segundo ponto, olhe seus processos. Cara, vê aqueles 20% dos processos que fazem 80% do negócio. Pegou esses processos, digitalize eles, simplifique eles, tire a burocracia desses processos. Porque se você simplificar, se você digitalizar, você vai estar dando mais tempo para as pessoas pensar fora do quadrado. Você vai dar mais tempo para as pessoas estar junto com os clientes. Você vai dando mais tempo para as pessoas para ter essa empatia com o cliente. E o quarto, cara, prepare sucessores em toda a área. Prepare gente para estar no seu lugar, prepare gente para estar ocupando o lugar do seu diretor. Por quê? Porque a barra sobe frequentemente. E quanto mais pessoas nós tivermos prontos para dar o segundo passo, melhor. Eu sempre, né, o papel de CEO, cara, o ano passado foi muito legal, né, mas foi muito duro, né, o agronegócio sofreu muito, os agricultores não compravam máquinas, os resultados não estavam bons. Cara, e chegou uma hora que eu não conseguia mais, eu tive que demitir muitas pessoas. Uhum. E isso me dá uma dor, cara. Eu não sou o CEO para fazer turnaround. Né? Se você tem uma empresa, quer que eu mude tudo, cara, não mude. Mas se você quer uma empresa que sonhe grande, né? que pense em fazer algo extraordinário, que contrate pessoas, que quer estar na zona de crescimento, é essa empresa que eu quero. Eu sempre lembro, né, que quando eu saí da Bayer, eu fui para uma empresa que era no Brasil uma mistura de Atanor e Consagro. Né? A Atanor tinha comprado a Consagro e o CEO veio no Brasil e me entrevistou, né? E eu falei assim, cara, puta, um desafio legal, né, de você construir os genéricos no Brasil. Os genéricos as pessoas tinham vergonha de assumir que era genérico. Então, pô, eu adorei. Só que eu falei assim, cara, nós temos que mudar o nome da empresa. A Atanor e Consagro está ligado muito com produtos de baixa qualidade, o agricultor tem uma resistência. Ele disse para mim assim, qual o nome que você daria? Eu daria o nome do fundador, do Dennis Alban, né, que é o fundador da Alban. E eu falei assim, pô, mas por que você daria? Porque ele é muito parecido com o agricultor brasileiro. Ele é um cara que se fez sozinho, ele é um cara que tomou risco, ele é um cara que cresceu o negócio dele, como os nossos agricultores. Né? E os produtos que nós estamos trazendo agora tem muito a ver com a história que nós vamos contar para esses agricultores, que querem rentabilidade, que querem produtos com baixo custo, que querem ter mais acesso. Então acho que o papel do CEO é exatamente isso, cara, é você ter uma visão, ter uma estratégia, mas principalmente, cara, cuidar dos processos que te afligem, mas principalmente cuidar das pessoas. Perfeito. Muito bom. E uma equipe de alta performance é feita de? Cara, uma equipe de alta performance é feita de gente com brilho nos olhos, é feito de pessoas colaborativas, é feito de pessoas que têm senso de dono e é feito de pessoas que querem mais, que se desafiam a todo momento. Se você tiver um time, cara, que se desafia a todo momento, se você tiver um time com vontade de ser o primeiro, né, de estar na cabeça do agricultor, de fazer coisa diferente, e gente colaborativa que ajuda, cara, isso é um time de alta performance. Perfeito. Eu contrato pessoas para o meu time que tenham? Cara, principalmente eu tenho 3 características, cara, que toda entrevista eu vejo, né? E eu faço questão até de a maioria das entrevistas minhas eu vou no restaurante. Por quê? Eu vejo principalmente, cara, a humildade do cara, né? Como ele trata as pessoas, como ele gosta de ser tratado. Eu gosto de gente resiliente, né? Que não cai na primeira pancada, que tem embates, né? Eu sempre digo hoje, cara, em reuniões, eu sempre falo pro meu time, cara, numa reunião aqui nós vamos quebrar o pau, vocês podem me desafiar, pode desafiar a autoridade, mas saímos daqui junto, unido, ninguém derruba mais a gente. Então, humildade, resiliência, né? Integridade, né? É difícil você falar hoje que integridade virou, né? Integridade para mim tinha que ser equação, né? Tinha que ser equação básica para todo mundo, mas integridade hoje é um valor que é inquestionável para mim, a gente tem que olhar bem isso. E principalmente, né,
brilho nos olhos. É você ter vontade de estar onde você quer estar. Né? Gente com tesão, né? Gente Gana, com, né? Eu não gosto de gente bunda Morna, mole, né? morna, Gente né? morna, né? Gente, Aquela coisa... gente que é acomodada. Isso eu pra mim tava numa imersão para empresários essa semana passada e um dos palestrantes falou cuidado com o teu colaborador que está na média. Sabe por quê? Porque ele não dá espaço pro que é alta performance, mas ele também não é ruim o suficiente para você demitir ele. E esse é um problema da maioria das organizações. Exatamente. Cuidado com o cara mediano, o cara morno, o cara que faz o que precisa ser feito, o cara que mais ou menos. Não, tá entregando ali 80%, 70%, 80%, 90%, ele não tá deixando o 120% entrar. E isso é legal, Felipe, que eu vejo assim, né, eu assisto muito podcast de líderes, né, que eles falam assim, pô, esses caras você tem que demitir, você tem que tirar fora da sua organização. Eu não sou esse cara, que vou demitir as pessoas, que eu quero tirar fora da organização. Mas eu quero entender essa pessoa para extrair o máximo potencial dela. Por isso que eu sempre falo, cara, eu quero colocar as pessoas certas no lugar certo. Talvez o cara tá desmotivado, talvez ele tá mediando lá, porque ele não tá fazendo o que ele gosta. Então eu preciso encontrar. E se não encontrar, eu e ele vai chegar num acordo, cara, que ele vai... Exatamente. Que ele vai sair, ou eu vou tirar. Eu já tive que tirar, pô. Eu demiti quase 25% das pessoas na última organização. Cara, me doía. Era a coisa mais difícil, né? Que eu sei que atrás de uma pessoa tem uma família, tem um cara que vai se sentir mal com isso. É difícil. Sim. Mas às vezes você tem que tomar essa decisão. Mas não pode ser um hábito que eu vejo muita gente falando que é um negócio que ele gosta de fazer. Não, isso aí não. Tinha diretor que tira. Cara, não é isso, foi-se. Pô, você tem que ter respeito ao ser humano, né? Você tem que se colocar no lugar do outro. Então, eu não gosto. Eu quero construir empresas, cara, que vão deixar um legado aí e impacta a vida das pessoas, não. Eu tenho 3 indicadores, Felipe, que, cara, toda empresa que eu vou, eu tenho 3 indicadores que, para mim, são os indicadores mais importantes e o que eu vejo mensalmente. O primeiro, né, cara, é a lucratividade da empresa. Pô, se eu não retornar lucro pro acionista ou pro dono, cara, não tem sentido a gente estar ali. O segundo é o índice organizacional, né, o HI. Pô, quanto que o meu colaborador está engajado, quanto que é o NPS da empresa para o colaborador. E o terceiro, cara, é o NPS de como meus clientes veem a minha empresa. São esses 3 indicadores. Cara, se eu tiver saudável nos 3, não tem como segurar. Eu nunca vi uma empresa ir ruim se ele tiver mal em um desses. Mas tenha certeza, cara, se essa empresa está sendo mal vista pelo agricultor, pode não refletir no momento, mas vai refletir no futuro. Cara, se o seu colaborador não está engajado, você vai ter alta rotatividade, você vai ter turnover, você vai ter um ambiente tóxico, você vai ter um ambiente que ninguém gosta de trabalhar, a energia vai estar ruim. Cara, vai... E lucratividade é o primeiro sintoma, né? Se você não tiver uma empresa que dá dinheiro, você vai ter que tomar atitudes mais drásticas quanto a isso. Então, mas esses 3 indicadores são a minha bússola, né? Então, toda empresa que eu tinha um painel que eu olhava isso. Perfeito. Última pergunta, qual foi o livro de maior impacto na tua carreira? Puta, cara, o livro que eu mais gostei, que teve mais impacto, embora eu já postei algumas coisas criticando os autores, né, da maneira que eles fizeram a última recuperação judicial. Eu não gosto de empresas que fazem recuperação judicial, né? Então abalou, mas é sonho grande, né? Certo. Porque eles têm uma frase lá que eu acho que serve para todo mundo, né? O trabalho de você sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo. Então, eu acho que se você construir um negócio, você tem que pensar sempre grande, né? Eu sempre, todas as empresas, todos os cargos, cara, que eu assumi, eu queria ser número 1 na cabeça do agricultor, número 1 em resultados, né? Sempre pensei nisso. Então, acho que essa diferença é a mesma. Então, nós temos que fazer isso. E nós, como líderes, temos que engajar nossas pessoas para não querer ser número 1 por ser o número 1. Tem que querer ser o número 1 por relevância, né? De você ser importante para alguém e principalmente é alguém que compre seus produtos. Então, no nosso caso, né, esse lema de fazer o agricultor o herói da minha história, cara, em todo lugar que eu vou é isso que eu quero ser. Eu quero ser o mais relevante na cabeça desse cara. Eu já trabalhei em empresas de genérico, já trabalhei em empresas de marca, e eu sempre falava, né, que, cara, se você não tiver uma marca relevante,
Se você não for importante para o seu agricultor, o que você vai dar para ele de diferenciação? Só preço. Só cabe preço. Então, ou você tem que ser relevante no relacionamento, ou você tem que ser relevante na conveniência, ou você tem que ser relevante na rentabilidade, ou na inovação que você traz. Então, cabe a nós a escolher isso, mas sempre pensando na dor e do que você quer resolver para esse agricultor. Perfeito, Renato. Ora, quero te agradecer aqui pelo bate-papo, pela conversa, foi muito bom. Sempre aprendendo, não tem como, eu sempre falo, né? A gente vai anos e anos, 3, 4 anos já na jornada e sempre absorvendo de vocês. É impossível não melhorar, né? Não ampliar a mente e ter visões completamente diferentes do que eu teria se eu não estivesse nessa posição hoje fazendo o que eu faço, que é ter proximidade com vocês e aprender sempre muito com vocês, né? Eu tenho essa humildade de dizer que toda conversa para mim é uma conversa que eu tenho insights aqui e que eu levo isso para minha vida, tá? Obrigado mesmo, Renato. E para quem está nos assistindo, um último recado também, eu já vou abrir aqui para ti, Renato, para deixar o recado final, para nos seguir, tá? Nas redes sociais, cumbre.agro, Instagram, cumbreagro, LinkedIn. Quem ainda não ativou as notificações do Spotify, ativa agora, para você ser o primeiro a receber um próximo episódio aí. Quem está nos assistindo no YouTube, deixa o comentário lá, deixa o like, assina nosso canal também, que sempre que novos episódios aparecerem, você também vai ser a pessoa que fica sabendo por primeiro, tá? É isso, pessoal. Quem também não me segue no LinkedIn, comecei a postar lá, o Renato comentou, tem um mês que eu estou postando lá, é Felipe, o sobrenome é meio complicado, talvez coloca Felipe Cumbre, Felipe TRE, vai aparecer um sobrenome bem diferente lá, Treitinger, sou eu, tá? Vai estar lá fundador e CEO da Cumbre. Renato, último recado aqui, essa câmera é sua, fica à vontade, recado, comunicado, algo que você queira falar aí para as pessoas. Legal. Não, obrigado, pessoal. Eu falo assim, né? Eu sou um otimista por natureza, né? Embora sou corintiano roxo, acho que isso me faz ser resiliente, me faz ter esses picos de emoção, de altos e baixos, né? De ser empático. Acho que esse é um pouco da energia que me move. E quando eu falo que sou otimista por natureza, Felipe, eu gosto muito de citar o seu exemplo, né? Quando nós falamos de nova geração, das pessoas que vão nos suceder, eu lembro muito bem quando, 4 anos atrás, você me achou no LinkedIn, me falou uma mensagem, falou, cara, eu preciso falar com você, tal, quero te apresentar uma proposta. E eu falei, puta, os caras, meu menino audaz, né, cara, vai fazer uma proposta. E você veio com a ideia da Cumbre, né, da sua proposição de valor, de como você queria formatar, das dores que você sentia como jovem, como recém-egresso da faculdade e das turmas, né? E eu vi aquela sua ideia, o seu brilho nos olhos, eu falei, cara, esse país é fantástico, né? Permite a nós participar de uma jornada como essa que você construiu. Quem viu a Cumbre nascer, quem viu o que a Cumbre está tornando, não sabe as dores que você teve, né? Porque empreender no Brasil não é fácil. Né? Nós vivemos um país que, cara, muda fiscalização, muda legislação toda hora, você não tem um apoio, são meses sem ver o dinheiro entrar, só o dinheiro sair, você vai começando a entrar em desespero, você vai lá, puta, eu preciso voltar pro... E eu tenho certeza que você muitas vezes deve ter pensado, cara, eu preciso voltar pro mercado, que isso daqui não tá dando. Mas o que te diferenciou, né? E eu vejo isso muito no jovem brasileiro. Cara, esse brilho nos olhos, essa vontade de transformar e principalmente a vontade de fazer o que se gosta. De não estar num trabalho simplesmente para receber no dia 5 e no dia 20 o seu salário, mas de você estar impactando as pessoas. E um pouco do meu lema, né, o que me motiva muito a ser empreendedor aos 54 é ver exemplos como você. Exemplos de jovens que se arriscam, jovens que buscam a fazer o que gosta e jovens que querem impactar o mundo. E você resolveu impactar o mundo através do básico, né? Através do conhecimento, da educação e principalmente trazendo gente que sofreu as dores do mercado de trabalho, né? Que estão aí sofrendo dia após dia, né? Então fica esse recado, né? Elogiando muito o seu trabalho, elogiando a Cumbre. Obrigado por me convidar para isso e muito obrigado por fazer parte dessa jornada e estar transmitindo os meus conhecimentos, transmitir os aprendizados,
transmitir os tombos, né? Principalmente os tombos, né? Eu falo assim, eu sempre gosto de falar mais dos tombos que nós levamos do que das vitórias que nós tivemos, né? Porque os tombos te ensinam muito mais do que a cerveja que você bebe no final do dia. Né? Obrigado pela oportunidade, Felipe. Show de bola, Renato. Obrigado também pelas palavras aí. Vamos lá, gente. Para a gente fechar esse episódio, aliás, estamos encerrando esse episódio. Obrigado pela presença até aqui. A gente se vê no próximo, né? E um abraço e tchau!